Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentem-se, por favor. Como já foi dito no início da missa, hoje a igreja celebra, aqui no Brasil, a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Epifania vem do grego e quer dizer manifestação. Manifestação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa é a segunda festa mais antiga na Igreja Católica. Depois da Páscoa, é a festa mais antiga na Igreja Católica. Nos primeiros séculos, era celebrado num só dia os 3 momentos em que se manifesta no homem-deus a sua divindade. Ou seja, a visita dos Reis Magos, que nós celebramos hoje, extraindo do Evangelho de São Mateus, esse trecho da Bíblia. Depois, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão. E, por fim, as bodas de Caná. Esses 3 momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo eram celebrados num só dia. E a Epifania, a solenidade da Epifania, comemorava esses 3 momentos da vida de nosso Senhor. Com o passar dos tempos, foi separado e no ano C, que é o que nós nos encontramos, liturgicamente falando, é celebrado nesse domingo a visita dos Reis Magos. No domingo seguinte, que nesse ano cai dia 9 de janeiro, seria o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, e dia 16, portanto, mais um domingo, as bodas de Caná. E é interessante que no Evangelho das bodas de Caná, termina o evangelista que escreve dizendo isso. Isso se deu em Caná e Jesus manifestou a sua glória. Jesus manifestou a sua glória. Isso se dá também na visita dos Reis Magos, que é comentado por São Mateus, que, aliás, é o único evangelista que narra a visita dos magos a Jesus. É o único evangelista, São Mateus. E é por isso que todas as festas da Epifania, a solenidade da Epifania, nós nos encontramos mais uma vez com São Mateus narrando a visita dos magos, que oferecem ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. E certamente nesse momento, assim também como agora, cai água do alto dos céus, certissimamente no momento em que os magos ofereceram ouro, incenso e mirra, do alto dos céus caíram sobre eles chuvas de graças. Graças que, diz São Mateus, eles encheram o coração deles de alegria. E a solenidade de hoje esconde também atrás de si um drama. Nós que iniciamos um novo ano de 2022, acabamos de sair do ano de 2021, que trouxe também muitas surpresas, muitas tristezas, muitos dramas. E 2022? Como será 2022? Eu tenho certeza que a liturgia da missa de hoje vai nos ajudar muito a nos prepararmos para o que vem pela frente, o que nos aguarda nesse novo ano de 2022. Então, acompanhem a homilia. Eu disse que a solenidade de hoje esconde um drama, uma tristeza. Sim, porque os magos que vinham do Oriente, eles eram conduzidos por uma estrela que os guiava até o homem-deus, até nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, quando viram a estrela, eles deixaram tudo, deixaram suas famílias, deixaram seus afazeres em sua terra natal e empreenderam uma viagem cheia de riscos, de surpresas. Eles estavam sujeitos a assaltos, roubos, as intempéries como chuvas, frio, calor.
quanto tempo tardou a viagem dos magos até Belém? Não está registrado, mas certamente foram meses, ou quiçá anos, não sabemos, mas foi muito tempo. E eles foram seguindo a estrela, fizeram um ato de fé, se deixaram guiar, foram dóceis e se deixaram guiar pela estrela. Só que a estrela, quando eles estavam chegando a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a estrela desaparece. E é por isso que eles vão até o rei Herodes para pedir ajuda, indicação, porque eles estavam seguindo a estrela que os levaria até o rei dos judeus, que acabava de nascer. E nada melhor do que perguntar em Jerusalém. Porque em Jerusalém eles conheciam, os judeus daquela época, conheciam bem as escrituras, conheciam as profecias. Mas os senhores e as senhoras que me ouvem não acham curioso de que quando a estrela chegou na cidade de Jerusalém, a estrela desapareceu. Por quê? E a resposta a esta pergunta está na primeira leitura. Na primeira leitura, que é um trecho da profecia de Isaías, diz o profeta Isaías: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém. Jerusalém estava dormindo, o povo estava dormindo. Mais ainda, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas. A terra está envolvida em trevas. E nuvens escuras cobrem os povos. Jerusalém estava dormindo. Dormindo fisicamente, sim, mas mais do que isso, Jerusalém estava no sono da ignorância, do pecado. Jerusalém tinha voltado as costas para o menino Jesus. Jerusalém, que conhecia as escrituras, que conhecia as profecias, não viu a luz, nem da estrela, nem a luz do menino. Porque, apesar de conhecer as escrituras, não viram. Por quê? Porque não creram, não tinham fé. E eu lhes pergunto, como se encontra nesse exato momento a humanidade? Nesse século 21, nesse novo ano que nós iniciamos agora, ano de 2022, como se encontra nesse exato momento a humanidade? Será que a humanidade também não está dormindo? Será que a luz desse menino que acaba de nascer, que é Deus, que veio para iluminar as trevas de nossos corações, que veio para nos salvar, que veio para nos redimir, que veio para morrer na cruz e abrir as portas dos céus que estavam fechadas para nós devido ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Será que o homem moderno, será que nós acreditamos em tudo isso? Será que nós vemos no menino Jesus a luz de Deus, o Lumen Christi? Essa é a pergunta que a liturgia de hoje nos faz. Quando a estrela chegou em Jerusalém, ela desapareceu, ela deixou de brilhar, porque Jerusalém estava dormindo, Jerusalém estava totalmente distante de Deus, estava dormindo. E quando tem o encontro dos magos com Herodes, que queria saber onde tinha nascido o menino para depois ir adorá-lo, ou seja, ir matá-lo. Eles saem de Jerusalém, Herodes, tanto é que eles conheciam as profecias, que Herodes chama os sacerdotes e eles dizem, onde que vai nascer o menino? Em Belém de Judá. Depois disso, os magos continuam seu caminho, e quando os magos saem de Jerusalém, a estrela volta a brilhar. E a estrela os conduz até Belém, até a casa onde se encontrava Maria, José e o menino Jesus. E aqui, mais uma vez, a liturgia nos convida a um exame de consciência. Porque Deus pediu aos magos fé, que eles acreditassem, seguindo uma estrela
que durante dias, semanas, meses os conduziam, mas eles tiveram que acreditar que aquela estrela os guiaria até o menino Jesus. Quando eles chegaram onde se encontrava o menino Jesus, encontraram uma casa que naquela época na Palestina era uma casa pobre, humilde, certamente como nós vemos em Loreto, na Itália, onde se encontra a casa de Nossa Senhora, era uma casa pequena, de um cômodo só, que ali servia para quarto, sala, cozinha, um cômodo só, era uma casa simples. Quando os magos chegaram, não encontraram um palácio, uma rainha, Maria Santíssima coroada como rainha, um exército à disposição desse rei que eles buscavam. Não, eles encontraram uma casinha simples, uma mãe e um menino, de São Mateus. Mas o que tem de mais comum do que numa mãe e um recém-nascido? Sobretudo naquela época, em que era muito comum as mulheres terem muitos filhos. Se dizia, naquela época, como até hoje, naquela região, que quanto mais filhos uma mulher tem, mais ela é abençoada por Deus. E uma mulher estéril era rejeitada pelas suas amigas, era considerado como uma maldição. Então, certamente, esses magos tinham filhos também, e tinham parentes com muitos filhos, e eles chegaram até essa casa humilde, encontraram uma mãe e um recém-nascido. E o que eles fizeram? Se prosternaram, deitaram no chão e, de São Mateus, o adoraram. Diz Santo Agostinho que eles, por terem deixado tudo, por terem acreditado, eles atingiram o inatingível. E eles viram o menino e reconheceram nele Deus. Eles acreditaram e com isso foram premiados. E diz Santo Agostinho que eles, depois disso, de terem adorado, ofereceram seus tesouros: ouro ao rei, incenso a Deus e mirra ao homem que depois morreria por nós, ao homem-deus que morreria por nós na cruz. E ofereceram seus presentes, diz Santo Agostinho, porque eles já tinham oferecido os seus corações, já tinham oferecido suas pessoas. E é por isso que, como consequência dessa entrega maior, que é a entrega dos corações, eles entregaram também seus tesouros. E aqui, já chegando ao fim dessa homilia, eu lhes pergunto: Deus que os trouxe aqui a esta basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, assim como pediu aos 3 magos fé, Deus também pede a todos que aqui me ouvem, não só os que estão nessa basílica, mas também os que me ouvem desde suas residências, desde a internet, pede também fé. Porque daqui a alguns minutos vai estar sobre esse altar, em corpo, sangue, alma e divindade, o mesmo menino, o mesmo Deus que esteve diante dos magos. É o mesmo menino, é o mesmo Deus que vai estar aqui sobre esse altar. E ele não vai aparecer coroado, ele não vai aparecer luminoso, ele não vai aparecer seguido de um exército. Ele vai aparecer na forma, nas espécies de um pão. E nós temos que olhar para este pão e reconhecer neste pão Deus. Deus. Então Deus pede de nós também, através de sinais muito simples, como um pão feito de trigo e de água, ele, depois da consagração, reconhecer ali na Eucaristia Deus. E nós, ao encontrarmos-nos com Ele, nós somos convidados também a oferecer tesouros. Que tesouros? Pode ser que os que me ouvem nesse momento não têm ouro para oferecer a Ele, nem incenso ou mirra. O que oferecer então? Oferecer seus corações, oferecer seus pertences, oferecer suas almas, oferecer-se por inteiro ao menino Jesus, que nos trouxe até aqui através de uma estrela, e de uma estrela que é muito mais bela, muito mais formosa,
muito mais importante do que a estrela que guiou os magos até Belém, que é Maria Santíssima. Maria Santíssima é chamada Stella Maris, Stella Oriente, estrela do Oriente, estrela do mar. Nossa Senhora é a estrela que Deus coloca no alto do firmamento para nos guiar e tirar-nos do nosso sono, do sono da ignorância, do erro, do pecado. E neste novo ano que se inicia, de 2022, nós somos chamados a escolher, a seguir essa estrela que é Maria Santíssima. Maria nos conduz até o seu Filho, até nosso Senhor Jesus Cristo, ou imitar os judeus de Jerusalém que estavam nas trevas, estavam dormindo, ignoravam a chegada, o nascimento do menino Deus. Nós iniciamos um novo ano de 2022 e não sabemos ainda por que dramas nós vamos passar, por que aventuras nós vamos passar nesse novo ano de 2022. Nós temos que ter fé, porque os magos passaram por muitas aventuras, por muitas dificuldades, até chegar a Jesus. Passaram por perigos de assaltos, passaram por muito frio, por calor, por chuvas, por tempestades, mas eles perseveraram. Por quê? Porque eles queriam estar com Jesus. Eles queriam entregar-se a Jesus. Nós também, nesse ano de 2022, somos chamados a seguir essa estrela que é Maria Santíssima, tendo a certeza absoluta, tendo fé que Nossa Senhora vai nos guiar até seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu lhes convido, durante agora o ofertório, em que os diáconos vão oferecer ao sacerdote o pão e o vinho, que vai ser transubstanciado no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a nesse momento, cada uma entregar, se não tem ouro, nem incenso, nem mirra, entregue-se a si mesmo, consagrem ao menino Jesus suas famílias, seus corações, tudo que possuem, como os magos fizeram. E espiritualmente se prosternem diante do menino Jesus que acaba de nascer e que de braços abertos nos espera, não só para nos abraçar, mas também para nos indicar que depois, também de braços abertos, ele seria morto na cruz para nos salvar, para abrir as portas dos céus para nós. Que nós também estejamos de braços abertos para Jesus, seguindo sempre a luz dessa estrela que é Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.